Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais essa palestra de hoje, essa informação de hoje. E como eu já fiz uma préviazinha para vocês, hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação dos planetas, entendendo um pouco o nosso planeta e juntamente com isso, como fica a nossa parte evolutiva dentro de todo esse processo de cada planeta. É um tema que eu trouxe também em função, como eu sempre falo para vocês, do que as pessoas me questionam nos grupos de estudo e para a gente ter um pouquinho mais de informação, já que isso é muito pouco comentado no nosso dia a dia, dentro daquilo que a gente necessita, até para o nosso entendimento, para a gente poder se colocar nesse meio, porque algumas coisas estão muito difíceis para entendermos por que acontece, né? Não estou entendendo, e cada vez que eu costumo sair até com um grupo, às vezes, de amigos, em alguma reunião, as pessoas estão me questionando, me perguntando muita coisa. Então, como sempre, para o tema de hoje, então vamos ver o que eu consigo trazer para vocês de uma forma bem simplificada para podermos entender um pouco mais sobre tudo isso. Muito pouco a gente se questiona no processo nosso de que o que realmente estamos fazendo aqui, o que queremos aqui como seres humanos. A gente sempre pensa muito, claro, da nossa forma mais material. Como já comentei em outras lives para vocês, eu tenho uma família, eu cresço nessa família, sou educada nela, eu começo a estudar, começo a produzir materialmente aqui aquilo como um ser humano que está aqui tenta produzir. Uma vida melhor, estudos, trabalho, dentro daquilo que eu quero de melhor para mim. Mas muito pouco, como sempre, a gente se preocupa com esse outro lado, ou questionamento em realidade sobre o que eu sou em realidade, né? Ainda separando tudo isso de nossas crenças, nossas religiões, porque isso ainda é a parte, né? Hoje, então, eu vou tentar ser para vocês o mais tecnicamente possível e também entendível para vocês esse assunto. Então, o que em primeiro passo a gente necessita entender? Que a gente tem uma fonte suprema, que cada um chama o nome que quer, dentro da sua crença, está tudo certo, que sempre nos ensinou, dentro das nossas crenças, o quanto devemos amar, perdoar, o quanto devemos ser humildes, o quanto necessitamos compreender o outro, amar o outro da forma que ele é. Porém, quando nós temos as nossas situações, fica um pouco difícil entendermos porque nos questionamos, porque temos que passar isso ou aquilo, por que acontece tal coisa em tal lugar e outros não. Então, todos são questões, mas que muito pouco a gente procura entender, ou buscar, ou estudar sobre isso. A gente fica, às vezes, aqui numa briga interna, cheio de perguntas. Às vezes as pessoas ficam revoltadas porque não conseguem entender. Então hoje vamos por etapas. Então, dentro desse ser supremo, ele é como se ele quisesse fazer uma grande criação nesse universo, que é o que ele faz, né? E dentro dessa criação do universo está o universo, multiversos, os planetas, as constelações e tanta coisa que a gente já conhece a nível um pouco científico, né? Mas a gente nunca se perguntou por que tantos planetas, qual a necessidade de tantos planetas, para que realmente eles existem, porque se a gente for pensar de uma forma mais séria, qual a necessidade
de ter tantos planetas e não só o nosso, né? Então, tudo isso são projetos, né, da criação divina. E como são esses projetos? O que realmente, dentro desses projetos, estamos nós inseridos? Dentro desses diferentes planetas. Então, a criação de cada planeta está, em realidade, para definir, dentro dessa criação divina, as diferentes raças, as diferentes maneiras de pensar, criar e existir. Então, falando um pouquinho do nosso planeta Terra, quando ele foi decidido ser criado, o que nós temos que imaginar? Que essa fonte suprema, não só imaginar como entender, que essa fonte suprema, ela tem uma hierarquia, e essa hierarquia, ela define como essa hierarquia que está abaixo desta fonte suprema vai criar este novo planeta, que nada mais é a casa onde iremos ter as nossas experiências. Então, vamos pegar, né, o nosso planeta Terra. Como que isso é feito? Bom, existem os engenheiros siderais, que são já seres de muita luz, de muita compreensão, que são designados para trabalhar dentro desta criação deste novo planeta. Dentro desses engenheiros siderais, um que conhecemos muito bem, o qual chamamos Jesus, né, faz parte da criação do nosso planeta. Então, ele é um engenheiro sideral. Veio aqui mostrar para nós, porque a criação já estava feita, e dentro desta criação que estava feita, quando ele esteve entre nós, ele veio exatamente para fazer recapitular, lembrar para nós de como nós deveríamos agir dentro da nossa existência aqui. Sempre falando dentro das mensagens dele do amor que deveríamos ter um pelo outro, né? Mesmo que esse outro não é aquilo que eu penso, que eu gostaria que fosse, e sim que eu aceite da maneira como esse outro é. Dentre tantas outras coisas que ele trouxe aqui de mensagem para a gente se melhorar. E dentro do projeto que cada planeta recebe, ele começa com toda uma constituição, né, desses engenheiros. Eles se reúnem, eles definem como poderá ser a vida deste planeta, o que constituirá dentro da vida biológica deste planeta. Aí estamos falando em tudo, desde como vai ser os primeiros seres que vão habitar o planeta, que ainda não somos nós, né? Porque todo planeta biologicamente ele precisa se desenvolver, ir se definindo, cocriando por si só, até que ele esteja pronto, aí sim, para receber as vidas biológicas da constituição de seres que entrarão neste planeta. Vamos pegar nós, por exemplo. Quando nós chegamos aqui, toda a constituição do planeta já estava pronto. Então, tem muitos de nós seres que vivenciamos aqui neste planeta que nem sequer viemos propriamente do planeta Terra. Já estamos viajando e chegamos aqui já de outros planetas. E que a Terra estava pronta para nos receber de uma certa forma. Então, mesmo os que aqui começaram uma vida dentro da evolução biológica desse planeta, já estavam aqui também quando nós chegamos. E tudo isso é necessário que a gente estude profundamente como funciona a biologia, né?
desde uma física, tudo como isso se dá, desde uma partícula, desde um átomo, um próton, um elétron, que vai se transformando depois em informações que esse planeta vai tendo. E aí, dentro do processo evolutivo, eu vou tendo os micro-organismos, as bactérias, e tudo vai se formando até chegar ao ser que habitará esse planeta. E, com certeza também, a raça que se definirá nesse planeta. Que também não quer dizer que depois, a níveis que esse planeta vá evoluindo, ele não receba outras raças também. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que cada planeta envolve todo um projeto. Deste projeto, você tem toda uma equipe na qual trabalha para essa fonte suprema e que vai co-criar este novo ambiente, este novo planeta para receber novas almas, novos espíritos, novas consciências cósmicas, que são nomes que a gente dá, não importa, para vivenciar as experiências neste planeta. Então vocês podem ver que é algo bem complexo, é algo muito profundo, que às vezes aí vem os nossos questionamentos depois. Por que passamos por isso, por aquilo? O que realmente, qual que foi o projeto idealizado para esse planeta? Nós, como moradores, né, desse ser vivo, porque a Mãe Terra é um ser vivo, né? Então, nós moradores desse planeta, como estamos agindo, como estamos funcionando, para que a gente possa viver em harmonia com esse planeta. E aí conta a nossa evolução dentro dele, porque evoluímos juntos, estamos juntos nessa evolução. Então, o planeta e nós. E dentro deste projeto que foi planejado perante a fonte suprema, como exatamente estamos indo dentro dessa evolução? Como estamos passando em cada planeta para evoluirmos? Porque um outro planeta não vai ter a mesma constituição, às vezes, do planeta Terra. Não vai ter este corpo que temos aqui. Esse corpo biológico que temos aqui é a máquina que precisamos para viver aqui, nessa materialidade. Que num outro planeta, Marte, Júpiter e tantos outros que a gente conhece, e mesmo que a gente não conhece, que está fora ainda de toda a nossa constituição aqui, no qual pertence o planeta Terra, pode ser totalmente diferente. Então, dentro de estudos hoje, a gente sabe que existem seres em outros planetas que, por exemplo, os órgãos são diferentes do nosso. Alguns órgãos eles já não têm mais. E às vezes não tendo mais, eles têm o que eles têm ainda igual a nós, são de proporções diferentes, tamanhos diferentes, constituições diferentes. Existe, por exemplo, um fígado, ele pode existir nesse ser num outro planeta, mas a constituição dele já é muito diferente da nossa. Ele pode ser maior ou pode ser menor, ele assimila coisas diferentes do que o nosso assimila aqui. Nós sabemos que fígado aqui, por exemplo, é um órgão que filtra todas as nossas toxinas. Ele vai continuar num outro planeta, numa outra constituição, fazendo isso ainda? Sim, vai, mas ele já trabalha às vezes de uma forma diferente, não tão pesada como ele ainda trabalha aqui, porque a nossa alimentação ainda é muito pesada, né? E um outro planeta pode ser que já se alimente de uma forma muito mais leve do que nós ainda aqui. Então, começam a ser as diferenças de uma constituição planetária
de outra. Então, Terra é uma forma, Marte é uma forma, Júpiter é uma forma, e assim tantos outros que a gente conhece e ainda desconhece. E dentro da evolução que o meu planeta vai tendo, eu vou tendo também uma mudança no campo energético desse planeta, como eu já expliquei para vocês um pouco em outras lives. E dentro dessa evolução, as coisas ficam incompatíveis. Por isso que a gente tem muito também respostas em nosso corpo físico. Por quê? Nossa energia está inserida em nós. E a gente, como ainda está aqui na matéria, quem começa a sentir esse efeito é o nosso corpo físico. Porque tudo está atrelado ao nosso emocional. Do emocional nós jogamos para a nossa parte física. E o nosso planeta, como também está mudando tudo isso, e tudo reverbera no nosso físico. E nós sentimos estas sensações. Por isso que tem coisas que a gente está difícil de entender e não está conseguindo entender. Tá? Então, o que eu queria explicar um pouquinho para vocês hoje é, dentro da evolução do nosso planeta, o que a gente necessita entender um pouquinho. Quando ele começou, porque a gente tem diversos períodos da fase terrestre do nosso planeta. E esses períodos foi dividido em 7 grandes épocas, que são elas. Nós temos a época polar, nós temos a época hiperbórea, nós temos a época lemúrica, a época atlante, a época ária, que é o que estamos vivenciando agora. Nós temos a época Nova Jerusalém, que é o que estamos entrando para esta época, e teremos pela frente o reino de Deus, o mais divino, né? E aí, como eu falei para vocês, dentro dessa nossa evolução, tudo vai mudando. O planeta já teve muitas mudanças. Quando a gente vai estudar cada período desse, cada época dessa, a gente pode ver os mapas mundiais e como as constituições, né, desse mapa planetário nosso eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Então, a gente pode ver que de épocas para outras, o que estava imerso em água veio submergindo, muita coisa que estava fora das águas emergiu, e assim a gente foi tendo toda essa mudança desse nosso globo terrestre. E quando você vai realmente estudar cada época dessa, você vê isso muito bem. Essa constituição do que era imerso veio à tona, o que era dentro da água voltou para a água e o que era imerso veio novamente, né, para a gente habitar. Então, já aí a gente pode ter uma ideia de como tudo muda, que o planeta evolui. E com essa evolução dele é que ele vai tendo esses processos. Então, a primeira raça polar ariana, mais ou menos, a gente teve há 17.280 anos atrás. Então, para vocês verem que faz muito tempo que a gente realmente roda no planeta. Como eu contei para vocês, dentro do processo reencarnatório, que é uma ideia ainda um pouco difícil para as pessoas entenderem, mas aí quando vocês começarem a juntar tudo isso, vocês vão começar a entender. Então, era uma raça que se desenvolveu, né, nessa subraça polar ariana. Ela se desenvolveu mais no Planalto Central da Ásia e ela se concentrou mais no Tibete. E ali ela começou como uma raça um pouquinho mais esotérica. Tô falando para vocês assim bem de leve, não vou aprofundar muito, porque
que é só para vocês terem uma ideia, né? O que eu tô falando aqui para vocês é bem diferente daquilo que a gente tem ainda como ciência dessas eras, né? Para a gente poder entender além do que somente a ciência nos fala. Aqui estou tentando trazer para vocês a um nível de compreensão de criação divina, né? Que aprofunda um pouco mais. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes para você, até porque é muita coisa para a gente assimilar. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como um planeta funciona, né? Depois, quando a gente foi passando esses milhares de anos, que a gente foi evoluindo, a gente já chegou para a segunda raça, Hiperbórea ariana. Daí ela começou a atingir mais ainda a Ásia e o antigo Império Chinês. Então, para vocês verem como a coisa começa a trazer mais evolução. Já estamos avançando sobre esse planeta. E a subraça, a terceira lemuriana ariana, ela aconteceu mais ou menos há 12.960 anos atrás. E ela se desenvolveu mais na parte do Egito, que já era uma descendência atlante, na Pérsia, Caldeia e mais alguns lugares. Então, vocês veem que estamos falando há 12.960 anos, né? Onde já havia mais ramificações desde lá a primeira raça. Depois, a gente começou a quarta subraça, Atlante ariana, que estamos falando de 8.640 anos atrás, onde se iniciou mais na Grécia e Roma. Depois disso, veio a quinta raça, Atlante ariana, que está mais ou menos em 4.320 anos. E aí já abrange mais a Alemanha, a Inglaterra e outros países ainda da Europa. Na sexta raça, subraça ariana, já mescla a parte de espanhóis e portugueses, juntamente já com a sétima raça, que também engloba eles, com raças um pouco já mais que havia aqui para a América. Então, vocês podem ver o quanto as raças vão evoluindo e vão já se mesclando, né? E a sétima raça, a sétima subraça, está perfeitamente agora manifestada no resultado de todas essas mesclas de diversas raças que a gente veio. Então, hoje nós somos uma mescla de tudo isso. Então, vocês podem ver o quanto vai em milhões de anos uma raça para evoluir ao que a gente chegou hoje. E aí, dentro desse processo que a gente já estudou no nosso tempo de escola, quando a gente fala lá do primata, quando a gente fala de tantas raças, né? A gente já vê que tudo é uma evolução a nível biológico, para a gente ir evoluindo como raça, como espécime, dentro do que a ciência explica, mas dentro desse processo também, a gente não pode esquecer que a gente está no processo evolutivo de consciência. E dentro desse processo evolutivo de consciência, não podemos esquecer de como a gente agia lá atrás, na época das cavernas, enquanto bruto ainda éramos, né? Que a gente caçava para sobreviver.
E hoje a gente chegou num ponto que a gente vê que a gente não precisa mais caçar para sobreviver, que a gente está num processo evolutivo, mas que a gente também percebe que a gente não tem aquela brutalidade lá da época das cavernas, né? Mas ainda a gente está aqui hoje com uma brutalidade ainda de muita briga, de muito desentendimento, de muita falta de respeito um com o outro. E tudo isso a gente muitas vezes não presta atenção no nosso dia a dia, o quanto tudo isso está dentro de nós e que nós necessitamos mudar dentro de todo esse processo evolutivo. E aí, como eu já falei para vocês, dentro da transição planetária, o que está aí, porque está pedindo para a gente. Por quê? Porque estamos indo para essa mudança, para a quinta dimensão. E teremos pela frente mais as nossas raças futuras ainda que estarão vivendo aqui dentro dessa nossa evolução. Que isso não se dá de um dia para o outro. Como vocês viram dentro dos números que eu fiz a colocação para vocês aqui, o quanto tem ainda a gente pela frente. E dentro dessas raças futuras que estarão aqui, quando já não estivermos mais, estão chegando aí essas crianças. Outro dia que eu falei para vocês, lembram que eu falei das crianças índicos, cristais, diamantes que estão falando aí? Então, já são essas crianças que estão vindo mais preparadas para ensinar para nós o que vai ser viver nesse planeta Terra de futuro. Os padrões, como eu falei para vocês naquela live, que elas estão quebrando dentro daquilo que nós trazemos ainda de evolução da nossa raça ainda. E padrões que nós vamos ter que encarar, né, nessa realidade ainda que nós estamos e que teremos que quebrar ainda dentro de nós. Padrões que não servirão mais dentro da evolução desse nosso planeta. Por quê? Porque também na evolução que ele está indo, estamos nos preparando para futuramente irmos a experiências em outros planetas, que em algumas coisas estão muito mais avançados que nós, dentro do processo evolutivo de cada um. Então, cada planeta está para um processo evolutivo. Como ele também vai evoluindo para receber cada vez mais essas essências cósmicas que somos nós, para nossas experiências. Então, nós já temos planeta que não briga da forma que nós brigamos aqui para sermos melhor do que um ou melhor do que outro. Que não precisamos mais matar para cada um ter o seu lugar. São planetas de uma compreensão muito maior. Mas também ainda há os que ainda pensam de forma ainda como nós. Ou pior, ou um pouco melhor que nós. Então isso é evolução, gente. Então, planetas, outros sistemas, eles não existem à toa. Universos, multiversos, são tudo criações divinas. São tudo criações de seres que já estão a um nível evolutivo mais avançados que nós e já estão, digamos assim, liberados para começarem a co-criar perante este imenso universo. Assim como nós aqui. Como é que a gente faz quando a gente quer abrir uma empresa aqui? A gente não começa com aquele tal fundo de quintal? Que
Começa você mesmo, você senta lá na sua máquina, não importa o que você vai fazer, mesmo não sendo uma máquina, que você desenvolve um produto, não começa por você? Então, aí a coisa vai indo, daqui a pouco você vê, poxa, preciso de um ajudante, já não tô conseguindo mais sozinho. Aí o que você arruma? Um ajudante para você. Daqui a pouco você vê, poxa, agora eu já não consigo mais vender, eu tenho que ficar mais aqui, eu já tenho que arrumar alguém que comece a vender para mim. E assim vai todo o processo, até você se tornar um grande empresário. Ou mesmo que seja pequeno, não importa. Você não tem uma hierarquia para você funcionar? O que vai vender, você é o dono da empresa, você é o diretor. Então você é mesmo que essa fonte suprema. Estou falando de uma criação aqui material, mas para que vocês possam fazer uma comparação disso. Então, você já está aqui, você já tem esse conhecimento, que o teu produto funciona assim, você precisa de tal material, você precisa disso, você precisa daquilo, vai precisar da pessoa que faça tal coisa e tal, você tem o produto final. Assim é a criação divina, é a mesma coisa. Né? Você está como cabeça de tudo. Sabe por quê? Porque você começou tudo. Você sabe como funciona, mas você também começa a delegar poderes para as pessoas trabalhar para que essa sua empresa cresça, para que ela funcione dentro de um sistema e saia seu produto final, que vai lá beneficiar o seu cliente. Assim somos nós. Então, se nós queremos um planeta melhor, se eu sou a costureira da gola da camisa, eu tenho que fazer perfeita aquela costura. Porque lá no final, meu cliente vai querer um produto bom. E como somos nós perante a divindade? Saber fazer perfeita costura, saber pregar bem os botões, saber unir a manga direita e a manga esquerda nessa roupa, fazer um bom decote para que eu sinta confortável. E como é que eu faço essa criação? É dentro de mim. Eu estou inserida dentro de um ser vivo nesse planeta que está esperando que eu faça a minha parte na produção. Para o quê? Para lá no final essa produção ser o que essa fonte divina espera de nós. Seres que possam se unir em formas, pensamentos, sentimentos, mas de amor, gente. E aqui, quando eu aprendi que eu estou pronto em todas essas indas e vindas de encarnação, mais outra encarnação, volta, mais uma outra, volta. Beleza, agora eu cheguei num ponto onde eu experienciei muita coisa do que eu tinha que aprender aqui para o meu nível evolutivo. Agora, perante essas hierarquias, eu estou pronto para fazer uma experiência num outro planeta, dar seguimento à evolução da minha essência. Então, para que vocês às vezes possam entender, porque às vezes a gente se questiona muito, por que acontece isso comigo, que eu ainda não entendo. Então vocês conseguem entender como são processos que às vezes você traz na sua informação, na sua essência, que não é nem desse planeta. Você está trazendo já de outro planeta que você veio. Porque todas essas experiências estão inseridas dentro de você. Lembre-se que a sua essência, sua alma, seu espírito é a mesma coisa que um PC de computador. Todas as informações estão lá, que é o nosso DNA. Só que você não tem aqui uma consciência completa disso, mas a informação existe. Então, perante essas informações que você vai acumulando em você, você vai guardando para a sua evolução. Perante
o que essa grande fonte criadora espera que você seja um dia. Que você evolua da mesma forma como acreditamos que esse ser é, independente do nome que chamamos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Uma pincelada, né? Vou dar umas pinceladas dentro desses novos temas para vocês. Eu vou tentar inserir cada vez mais para que vocês entendam quais seriam essas informações nesse DNA de vocês, que é um segmento que eu vou dar na próxima, né? Dentro dos nossos comportamentos e dentro de toda a maneira que a gente vê ainda o nosso meio de viver. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Procurei não me ficar muito tempo, apenas o tema ser de fácil compreensão para vocês, uma pincelada, porque se for aprofundar um tema desse, teremos aí um meio ano só de conversas sobre isso, né? Mas para que vocês possam ter uma leve ideia, uma leve compreensão de, às vezes, o tantos porquês que a gente faz, que a gente não entende, por que eu estou passando isso, por que eu passo aquilo, e vocês já podem ter uma ideia de onde isso começa a vir, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma linda semana ainda para todos, que todos tenham muita paz, muita luz em seus corações e que a cada dia a gente possa realmente expandir essa nossa consciência aí, para que a gente possa criar esse nosso planeta Terra com muito mais paz, com muito mais luz, tá bom? Grande beijo a todos, namastê e tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Tchauzinho, gente. Beijo a todos.